A partir de agora, na Transamérica Light 95,1, Light News. Jornalismo, entretenimento, curiosidades, entrevistas e muito mais. Apresentação: Maria Rafa. Todas as semanas a gente vira as páginas aqui do Light News com um tema que costure de forma invisível tudo aquilo que nós comentamos aqui. Hoje não vai ser diferente. Começamos a semana das manchas, e manchas em vários sentidos serão faladas. É claro, a gente também vai falar sobre algo, e creio que é bastante importante, sobre reputação, né? Reputação financeira, sobre nome manchado, né? Quantas e quantas pessoas não dizem, né? Eu não tenho o nome limpo. Usa aí o teu cartão, porque eu não tenho nome, né? Quantas e quantas pessoas, infelizmente, não têm aquilo que deveriam carregar com maior orgulho, que é o próprio nome, limpo na praça. O nosso tema de hoje é com Mehana Mehana. Ele é assessor de finanças e investimentos, professor e palestrante. Mehana, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes da Light News. Muito bem-vindo aqui ao programa novamente. Obrigado viu? pelo Fazia tempo convite. que a gente não se via, né? Tá tudo ótimo. Mehana aqui com a gente, e você pode mandar a tua pergunta, pode falar o que quiser. Sobre o quê? Sobre essa questão de finanças pessoais, de investimentos, e também de uma coisa que eu acho bastante interessante, que é a capacidade que você pode ter, né? De melhorar a tua vida. Afinal de contas, quando nós vamos numa igreja, por exemplo, nós pedimos perdão a Deus, né? Deus perdoa, né? Os nossos pecados e nos reabilita a recomeçar. Será que a gente pode ser reabilitado também na nossa vida financeira? Será que, como Deus, a gente pode ter o condão de se auto-limpar, né, na vida financeira? Esse é o nosso tema de hoje. Mehana, quando a gente começou a bater um pré-papo, eu gostei muito que você falou, você usou uma expressão que eu achei interessante sobre comportamento, né? Comportamento financeiro. E me lembrou muito uma música que o Frejá canta bastante, dizem que é a letra do Vitor Hugo, né? Que você desejo que você tenha dinheiro, mas que você mostre quem é o dono de quem para esse dinheiro. Não, faz todo sentido, Maria. Eu acho que as pessoas têm que buscar o equilíbrio financeiro e correr atrás da riqueza que liberta, não do dinheiro que vai te aprisionar. Que lindo! Riqueza que liberta e não dinheiro que aprisiona. Muito bacana, hein? Exatamente. Senão você vive em busca desse estilo de vida, desse status que o dinheiro pode te trazer, e muitas vezes você acaba virando escravo do dinheiro. Então, quando a gente orienta um cliente num plano de investimentos a longo prazo, um investidor, a gente está buscando a riqueza que liberta. Então, muitas vezes a gente gosta de usar também o termo que a gente vai abrir mão de pequenos desejos e impulsos de consumo para realizar grandes sonhos de longo prazo. Então, assim, basicamente seria um exercício de você trocar pequenos desejos na tua rotina por grandes sonhos que você possa realizar. E muitas vezes, para que você tenha que realizar isso, você vai ter que abrir mão no dia a dia de pequenas vontades e não ser muito impulsivo. Por isso que a gente acredita bastante na linha de finanças comportamentais, que a tua disciplina, a tua atitude, o teu comportamento em relação ao bolso é o que vai definir o teu sucesso ou vai te ajudar a atingir o equilíbrio financeiro, independente da tua situação financeira, da sua faixa salarial. Mehana, é impossível você não ser tentado a comprar o dia inteiro, né? Você é bombardeado, seja pelas propagandas e seja pelos locais que você frequenta, que estão muito bem colocados justamente para você consumir, né? Quando você entra no supermercado, por exemplo, você não entra no pão, na área do pão, que é aquilo que você vai buscar muitas vezes, né? O pão, a carne, a fruta. Não, você entra já pela seção de eletrodomésticos, de eletrônicos hoje em dia, né? Então você sabe que tudo é colocado de forma que você tenha tentações permanentes, né? Esse comportamento que você sugere, ele poderia ser um antídoto contra essas tentações? Olha, poderia. Acho que você ficar ligado nele pode te ajudar a te proteger e evitar que você caia em algumas ciladas. De fato, né, o mundo capitalista hoje, acho que ele nos incentiva a ser uma sociedade de consumo e cabe a cada um ter esse discernimento para
não cair e buscar realizar todos esses desejos, né? Até na hora que a gente auxilia alguém a priorizar o que entra no orçamento doméstico, porque é muito pessoal a dúvida do que eu devo manter ou o que eu devo cortar no meu orçamento. Eu, particularmente nas palestras, gosto de fazer uma citação de Warren Buffett, que ele faz uma analogia do preço versus o valor, né? Então ele diz que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então a gente orienta que as pessoas sempre olhem pela ótica do valor. Então você prioriza no teu orçamento doméstico coisas que realmente te façam bem, que possam te agregar, te capacitar, te dar uma oportunidade melhor de vida. Então não somente esses desejos de impulso ou de consumo. Filtrar o que tem valor, não olhar simplesmente o que é caro ou é barato. Até um exemplo que eu gosto de citar, por exemplo, um curso de inglês talvez não seja algo tão barato, o preço dele pode ser elevado, mas o valor também, ele faz uma grande diferença na tua carreira. Então assim, sempre olhar para a ótica do valor, não simplesmente eliminar o que é caro, manter o que é barato. Tem coisas que são baratas e não te agregam em nada. Vamos entender uma coisa, é onde fica a questão de vaidade. Uma coisa que eu comento com a Débora, e ela sabe, né? Às vezes a gente tem pessoas que dizem assim, fulano de tal não tem nem apartamento, mas já comprou um carro. Fulano de tal se veste bem, mas não tem carro. E essas coisas todas. Eu sou um pouco de uma ótica diferente, sabe, Merhana? E eu queria comentar com você, vamos ver se você vai também captar o que eu quero dizer. Às vezes, sim, é necessário primeiro vestir-se bem para agregar valor ao nosso trabalho, para que as pessoas nos valorizem e aí a gente começa a ganhar mais. Eu queria fazer um pouco essa subversão dessa ótica. Só que é uma subversão um pouco perigosa, porque pode levar-nos a gastar muito nessas pequenas coisas que seriam a nossa aparência. Mas fazem a diferença também, né? Você entendeu o que eu quero dizer, né? Sim, sim. É um pouco uma subversão daquilo que é a crítica diária das pessoas, né? Na verdade, por isso que a gente não procura criticar o perfil de gasto de cada um. Por exemplo, você falou que gosta de roupa. Se você gosta de se vestir bem, isso tem valor para você, isso te gera um bem-estar. Então esse não pode ser considerado um gasto inútil ou um supérfluo. Por quê? Porque isso de fato te realiza. Ou mesmo para a posição que você ocupa ou no dia a dia profissional ou nos relacionamentos interpessoais, isso pode ser considerado um investimento que você está fazendo em você. Mas é porque você faz em você não está fazendo para os outros ou pelos outros. Então a gente acredita que esse tipo de gasto, ele pode sim entrar e estar alinhado nessa ótica do valor. É simplesmente você parar para pensar o que de fato tem valor para você. Então se a roupa que você está comprando, ela de fato te gera um bem-estar, você se sente melhor por isso, e isso pode te trazer outros benefícios, esse gasto, se está adequado ao teu orçamento, eu creio que ele deve ser mantido. Não é um especialista que deve julgar o que pode entrar ou sair do orçamento. Eu acho que isso é muito pessoal. A Rita diz o seguinte, olha, eu sou bem organizada financeiramente, não gasto nada além do que preciso, não faço dívidas, não uso cartão, sou tudo de bom. O que eu quero mesmo é conseguir guardar dinheiro. Como posso fazer? Até parabéns. Sou tudo de bom, gostei. Eu também gostei, viu? Parabéns Bacana. pela disciplina da Rita. Eu acho que o mais difícil ela já faz. Até tem uma frase de Henry Ford que eu vou aproveitar o perfil da Rita para citar, que Ford dizia que a gente não enriquece com o que a gente ganha, a gente enriquece com o que a gente não gasta. Então, assim, que bacana. Acho que o mais difícil a Rita já fez, que é o fato de atingir o equilíbrio financeiro. Eu acredito que essas pessoas, independente da faixa salarial, elas têm uma projeção, uma perspectiva de vida muito mais saudável do que pessoas que às vezes ganhem muito melhor do que elas. Como é um exemplo, jogadores de futebol, que às vezes atingem uma remuneração salarial super elevada e terminam a vida sem nada. A gente poderia citar diversos deles, mas enfim, para a Rita, o mais difícil ela já fez, de atingir o equilíbrio financeiro. Eu acho que daqui para frente a melhor prática para ela é o quê? É buscar conhecimento do que fazer com o dinheiro que ela guarda. Já que ela consegue manter todo esse esforço, essa disciplina para poupar dinheiro, então agora merece uma atenção para o que fazer com esse recurso que ela guarda. Qual a melhor forma de aplicação para os objetivos dela, né? Que é um ponto importante. Não basta você ter o objetivo de poupar, você tem que mensurar o que você quer fazer com essa poupança, além de números, que é aí que entra a realização de sonhos, que é mais fácil da gente perseguir do que simplesmente números. Entendi. Ou seja, ela teria que desenhar um futuro dela, né? O que ela usaria, como ela usaria esse dinheiro, é isso?
E aí fica mais fácil guardar esse dinheiro. Exatamente. Muita literatura diz que o primeiro passo para um planejamento financeiro eficiente é você ter um objetivo, é você ter uma meta. Por sinal, a prática de metas é muito comum no dia a dia corporativo. As pessoas estão habituadas a trabalhar com meta e não trazem essa prática para o próprio bolso, para a própria vida financeira. Então, assim, o que motiva ela a guardar dinheiro? O que ela quer fazer com esse dinheiro? Até isso te ajuda a direcionar para qual é a melhor aplicação para o seu objetivo, muito em função do prazo que você tem até lá, do tamanho da tua poupança e também do teu apetite de risco. Então, você definir o objetivo vai te ajudar a desenhar o melhor caminho para chegar lá. Você usou uma expressão que adorei, apetite de risco. Parece que você está falando daqueles vinhos, né? Tem o vinho encorpado, forte, como é que é, com personalidade, né? O que é um apetite por risco financeiro? Eu, por exemplo, não vou nunca me jogar de asa delta em lugar nenhum, certo? Porque eu não tenho a menor vontade de sofrer risco físico. Mas não tem nada a ver isso, né? É outro tipo de risco que você está falando, né? Eu acho que está alinhado. Pode haver algumas divergências. Eu particularmente não gosto do risco físico, mas sempre gostei do risco financeiro, né? Tipo, mas você gosta de quase ficar pobre todo dia, assim? Não mais. Ai, tô quase pobre. Ai, ui, que delícia. Não me mais, conta. Mas isso já me motivou no começo de carreira. Sério? Você era daqueles que aplicavam em ações, aquelas coisas assim? Isso, de utilizar muito a alavancagem de ações, né? Mas eu considero isso, muitas vezes, se você não souber dosar, isso é um grande erro que você pode cometer, que é justamente o quê? O fato de você querer ganhar mais do que você poderia ganhar, né? É o famoso dar um passo maior do que a perna. Certo. Isso vale tanto para investimento quanto para gastos, né? O próprio limite do cartão de crédito, ele é uma alavancagem financeira. E isso normalmente define o perfil de quem costuma estar utilizando esse limite de crédito, já mostra o perfil de uma pessoa arrojada, ou que gosta de tomar mais risco financeiro, ou também de um pouco de desequilíbrio, né? Mas só complementando essa parte do perfil, Maria, quando a gente fala de apetite de risco, normalmente a gente, até um processo obrigatório antes de um investimento em mercado de capitais, é a análise de perfil do investidor. Inclusive a gente tem uma ferramenta para isso, que é o perfil do investidor.com.br, que através de um questionário comportamental que envolve critérios como idade, atitude, o que você já conquistou, se você conquistou um imóvel na vida, se você já tem uma reserva de emergência, ele vai te definir qual o teu perfil como investidor. Um critério muito utilizado é a idade. Até existe uma famosa regra, que é a regra dos 80, que diz o quê? Que quanto mais jovem você é, mais riscos você pode correr e que você tem que adequar os seus investimentos ano a ano, conforme o passar do tempo se tornando mais conservador, considerando que no início você pode correr muitos riscos porque você tem um horizonte de prazo longo e quando você está mais velho você já tem que ser mais conservador porque você tem um horizonte mais curto e pouco tempo para recuperar uma eventual perda e pouca disposição. Gostei, eu acabei de entrar nesse perfil do investidor.com.br. Como foi essa idealização? Interessante. A gente está aqui com o André, que é sócio da Toro Investimentos e também planejador financeiro. Sim. Normalmente o que a gente chama de AP, de análise de perfil do investidor, já é um processo obrigatório nos bancos e corretoras, mas a gente considerava que eles são muito para cumprir tabela, não para auxiliar o investidor. Então a gente criou uma ferramenta com mais resultados e também com uma metodologia de perguntas um pouco mais ampla, para que isso no final gere de fato um resultado. Maria, você é uma pessoa conservadora, a tua fase da vida é a fase da carreira, e para que essa informação de fato te ajude a se identificar como investidor e consequentemente a tomar a melhor decisão de acordo com o teu perfil e teus objetivos. Acho que assim, o que a gente não pode é investir em desacordo com o nosso perfil. Então, se você é uma pessoa conservadora, você tomar algum tipo de risco não é nem um pouco saudável. Você normalmente tende até a tomar uma decisão ruim ou precipitada em relação a isso, porque não está adequado com o teu comportamento. Eu acabei de postar agora, então, coloquei Toro Investimentos, coloquei direitinho, toroinvestimentos.com. Toro é de touro, tá? Como se fosse touro em espanhol, é isso, né? Exatamente. Touro. É isso. Até tem um tourinho, né? Tem. Sim, é isso, dá para entender que é isso. toroinvestimentos.com.br e também perfil do investidor.com.br.
Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Light Internet. Muita confusão hoje na Europa. As manchetes dos sites internacionais de notícia, de todas as agências de notícias, levam as informações a respeito da Grécia. Afinal de contas, o partido de esquerda, agora com 99,5% dos votos apurados, né, venceu quase 9 pontos à frente do Partido Conservador as eleições na Grécia. O que significa isso? Esse partido propugna a quebra da austeridade, que é tão obrigatória para a Grécia quanto o fato dela permanecer na Comunidade Econômica Europeia, né? A Grécia, vocês sabem, quebrou alguns anos atrás, dizem que levou outros países na sua quebra, mas ninguém sabe se ela quebrou. Como é que é? Se o Tostines vende mais porque é fresquinho, se é fresquinho porque vende mais, né? Ninguém sabe se a Grécia quebrou antes ou a Grécia quebrou por quê. Mas enfim, o que pode acontecer com este final deste pacto de austeridade da Grécia propugnado pelo partido que ganhou é que a própria Grécia seja mandada embora da zona do euro e também da zona de conforto, entre aspas, né, que a Comunidade Econômica Europeia deixaria. Isso pode afetar bastante as relações da Comunidade Econômica Europeia. Uma reviravolta que deixou a Europa alerta sobre os destinos que o país tomará agora no campo econômico. Nós temos alguma coisa a ver com a Grécia, Merrana? Desculpa, porque vai que tem alguma coisa a ver e eu não sei nada. Olha, no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, no nosso dia a dia tem bastante relação, sim, principalmente pela volatilidade da moeda, né? Então, qualquer movimento mais expressivo com o euro, com o dólar, como foi na semana retrasada do franco suíço, então, assim, ele acaba gerando algum tipo de volatilidade no mercado. Mas, assim, na notícia que você leu, eu li ela ontem à noite ou de madrugada, eu acho que, assim, quem mais sai perdendo é a própria Grécia, porque eu acho que ela não foi para o brejo em função dela estar na zona do euro, então são economias mais fortes que acabaram segurando um pouco o tranco na crise europeia e não entrando em colapso. Dizem que o euro hoje conhece uma desvalorização inédita com relação ao dólar. Isso afeta o quê? Além das nossas viagens em euro, por exemplo, ficarem mais baratas, no que afetaria a nossa vida? Eu acho que principalmente em termos de balança comercial, né? Não direto à nossa vida. Acho que para a gente sentir uma relação mais direta como consumidor, acho que está tudo atrelado em dólar, né? Então, assim, a própria alta do dólar, e a gente teve em 2014 uma boa valorização do dólar frente ao real, a perspectiva para esse ano são de novas altas, até o consenso da maioria dos gestores de mercado que a gente acompanha falam no dólar a R$3 no fim do ano. Então, assim, isso sim tem um impacto direto no dia a dia do brasileiro. Por quê? Porque o dólar alto, ele gera uma pressão inflacionária. Então, tem muita coisa que a gente consome, que boa parte da matéria-prima, por exemplo, é dolarizada, ou mesmo coisas importadas que já fazem parte do nosso dia a dia. Então, normalmente, o dólar em alta acaba refletindo num aumento de preços e também pesa na pressão inflacionária. Isso que a gente já está no limite, no teto da inflação, é mais um motivo para a gente não dever e buscar estar equilibrado o cenário econômico atual. Merrana, na minha cabeça, eu ainda penso em dólar. Eu sou daquela época em que as pessoas pensavam, comprei um apartamento por $100 mil, quanto que ele vale agora? E até hoje eu faço conta em dólar na minha cabeça, do meu patrimônio pessoal, eu sempre penso em dólar. Tá errado ainda dolarizar? Olha, eu acho que assim, é natural que as pessoas carreguem no histórico uma desconfiança em relação à moeda brasileira, mas eu acredito que isso, depois do Plano Real, permitiu com que os brasileiros pudessem sim planejar em moeda local ou acreditar mais na estabilidade da moeda. Para quem tem qualquer perspectiva de um dia sair do país, está pensando sempre em dolarizar o patrimônio, é uma tendência, uma consequência natural. Inclusive, no ano passado, principalmente um pouco antes das eleições, a gente sentiu, pela amostragem dos nossos investidores, uma descrença em relação ao futuro do país. Então, assim, a gente até auxiliou boa parte deles a fazer um pouco dessa conta dolarizada, certo, ou mesmo de estar alocando parte dos seus recursos em uma aplicação dolarizada ou mesmo a investir no exterior. Vamos lá, nós temos agora outras manifestações de ouvintes. Continua a Rita, aquela mesma que você, digamos, aconselhou sobre as questões de que ela já
não deve, né? Mas o como ela economizaria. Inclusive, aprendi aí no programa como me organizar. Isso há uns 8 anos. Na época, entrei num site indicado, baixei uma planilha que uso até hoje. Muito obrigada. Agradece ela. Que bacana. Que bom, né? Eu creio que planilhar é importante. Às vezes, talvez, né, Merhana, a gente não esteja muito acostumado com Excel, esse tipo de coisa. Mas nem que você coloque tudo anotado num papel, quando você, isso eu estou falando como psicóloga, né? Quando você toma contato com os próprios valores, com o próprio dinheiro, com a própria vida financeira, às vezes é um choque, né? Porque às vezes você não gosta, mas é uma noção de realidade muito maior que você tem, né? É um passo muito importante, você buscar assumir, identificar os próprios erros e querer de fato encarar a realidade das suas finanças. E quando você resolve enfrentar uma ferramenta, seja ela em papel, no computador, num aplicativo, você vai se deparar com essa situação. Mas é o primeiro passo para você, de fato, buscar o equilíbrio financeiro. Então, independente do que você tem mais facilidade, seja um uso tecnológico, Excel, aplicativo, ou mesmo papel, uma agenda, uma caixa de sapato para você guardar comprovante, acho que assim, o termo é organização. Se você está organizado financeiramente, você tende a encontrar este equilíbrio financeiro. O Valber Tuller pergunta o seguinte: títulos públicos do Tesouro Nacional são realmente um bom investimento? E eu lembro que quando falei no intervalo sobre essa pergunta, você me disse que a gente podia juntar com esta de um outro ouvinte que não se identificou, que diz o seguinte: R$1.500 sobrando por mês, onde investir? Não, legal, é Valdecir. No Light News, faz uma propaganda de R$1.500 por mês, que é baratinha, e você vende muito mais. Voltando, desculpe, momento de propaganda. Não, tranquilo. Do Tesouro Direto, Maria, assim, eu particularmente gosto muito, tá? Da modalidade de investimento. O que é isso e como é que compra, como é que faz? Me conta. Então, até só antecipando um pouquinho, normalmente as pessoas costumam nos perguntar qual o melhor investimento que tem. Acho que a pergunta que você mais responde é essa. E a gente responde depende. Não é o depende em tom de enrolação, não. É como a gente falou, depende do perfil, do bolso, do objetivo de cada um. Mas se fosse elencar um como o melhor investimento para todos os perfis, eu colocaria o Tesouro Direto nisso. O Tesouro Direto é o programa de títulos públicos do governo federal, ou seja, ele arrecada através da poupança dos brasileiros. Então, se você poupa, você pode financiar o governo e este dinheiro vai para investimentos em infraestrutura, enfim, entra como crédito para o governo, ou seja, você é credor do governo federal. Por isso o teu risco não está atrelado a uma instituição financeira, como é o caso de uma poupança, um CDB ou um fundo de investimento. Ou seja, se alguém não honrar este investimento, é o Brasil dando calote nos próprios brasileiros. Por isso que os títulos públicos ou os bonds, né, no caso do mercado internacional, são considerados os investimentos mais seguros de cada país. Por isso que o investimento mais seguro do mundo são os títulos públicos americanos, porque são títulos públicos da maior economia do mundo. Então, assim, você tem segurança acima de tudo, tá? É um investimento muito seguro. Você tem rentabilidade, então, te dando de exemplo, hoje a poupança tem uma rentabilidade anual na casa de 7% ao ano, líquido, tá? No Tesouro Direto, você está com hoje rentabilidade de cerca de 10,5% ao ano, isso líquido de custos e impostos. Um outro ponto que me agrada bastante nos títulos públicos do Tesouro é a possibilidade de indexação à inflação, ou seja, a tua poupança ela está atrelada ao CDI, né? Então está mais atrelada à taxa de juros. Num cenário de pressão inflacionária, a tua rentabilidade real, que seria a tua rentabilidade descontada à inflação, acaba sendo quase nula, como foi o caso da poupança no passado. Rendeu 7%, inflação de 6,5%, você ficou com uma rentabilidade real de menos de 0,5%. O Tesouro Direto não, ele te permite comprar títulos que você vai ganhar, por exemplo, inflação mais 6% ao ano. Ou seja, independente da inflação estar 5, 8, 10 ou 12, o seu dinheiro sempre vai corrigir o poder de compra dele. E é um compromisso de longo prazo? Normalmente os vencimentos do Tesouro Direto, eles variam de 3 até 30 anos. Então você pode fazer algo até de curto a médio prazo, como algo de longuíssimo prazo. E se eu preciso dos recursos antes, eu vendo? Antes pro rata, daí eu recebo ou não? O que acontece? A venda de títulos públicos antecipada, a liquidez é garantida pelo governo federal semanalmente, então todas as quartas o próprio governo se compromete a recomprar os títulos de quem está disposto a vender. Mas vale lembrar que no caso de antecipação, a rentabilidade não seria pro rata como você citou. Vai depender de uma situação de mercado onde você pode ter uma rentabilidade
abaixo do que foi acordada no momento da compra. Por isso que a gente orienta bastante cuidado com os vencimentos, para que de fato você faça esse planejamento para você dedicar um dinheiro que você não vai precisar naquele prazo. Tanto que a gente não recomenda Tesouro Direto para reserva de emergência, para aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, para um gasto extraordinário. Por quê? Para você não antecipar a liquidação dos títulos. Então, eu prefiro manter uma reserva de emergência na poupança, que você tem liquidez imediata e não tem variação em relação a um resgate antecipado. Por exemplo, se eu for consultar você e, por exemplo, tiver essa renda que diz o nosso ouvinte sobrando R$1.500, eu sou um cliente muito pequeno para vocês? Pergunta número 1. Pergunta número 2. No que é que vocês ganham? Se vocês me indicam o Tesouro Direto, se vocês me indicam algo que eu tenho uma relação com o governo, aonde vocês ganham o dinheiro de vocês? Legal. Eu vou até te responder de maneira mais ampla, tá? Para não focar simplesmente no nosso perfil de atuação. Tá. Mas assim, por que eu gosto do Tesouro Direto e costumo recomendar ele a todos? Porque ele é democrático, ele independe do tamanho do bolso, tá? Então assim, só para você ter noção, você consegue investir no Tesouro Direto a partir de R$70 por mês, certo. R$60. Aliás, nem por mês. Se você quiser investir R$70 em Tesouro Direto, certo. E outra, você vai ter a mesma rentabilidade de quem aplica R$100 mil. Na Toro Investimentos, a gente atende clientes com ticket médio de quase R$100 mil. Tá, mas é o nosso perfil de atuação. Entendi. E assim, em relação à remuneração, depende da classificação da empresa. Nós somos uma empresa de agentes autônomos de investimento, ou seja, nós não ganhamos pela recomendação, nós ganhamos na distribuição do produto. Então, você paga para investir no título público hoje, para a corretora, no nosso caso, 0,23% ao ano. O nosso ganho é parte deste custo, é a nossa remuneração. Isso tá dentro já, digamos, de uma operação que eu faço, desculpe, por exemplo, eu vou na Caixa Econômica e compro isso. Assim, qualquer banco. Aí eu vou pagar a corretora deles, é isso? Isso. Se forem vocês, eu pago vocês, é isso? Exatamente, Maria, bom exemplo. Inclusive, no site do Tesouro Direto, você consegue consultar todas as corretoras habilitadas que têm acesso à negociação de títulos públicos no mercado. Inclusive, consultar a taxa cobrada por cada uma delas para fazer esta aquisição. Então, assim, todo mundo teria acesso. Por isso que eu acho que é muito mais uma questão de conhecimento e atitude do que, de fato, de ter acesso, porque o título público ele é acessível, mas assim, não espere que um gerente vá te oferecer, um gerente de banco, mas se você tiver conhecimento, chegar e solicitar, você consegue por qualquer grande banco executar esta compra e vai estar fazendo um investimento muito mais rentável do que a poupança. Acabou de responder a pergunta de um ouvinte que não se identifica, onde se compra esse título público, acabou de responder. E o gerente do banco não vai indicar por quê? O banco lucra mais com outro tipo de investimento? Assim, eu nem tô aqui para criticar banco, não, tá? Até porque eu quero entender, né? A gente representa o Grupo Bradesco também, que é nosso parceiro, mas assim, eu acredito que para você fazer um bom investimento, você não deve de fato depender de um especialista, apesar de ser essa a nossa profissão. Acho que assim, as pessoas têm que se preocupar com o próprio dinheiro, têm que desconfiar. Eu particularmente, eu adoro a desconfiança financeira, tá? Quando alguém num curso ou palestra desconfia da gente, eu acho isso muito saudável, que mostra uma preocupação com o próprio bolso. Então, assim, basta você estudar um pouquinho, participar de cursos, palestras, ter interesse no assunto, ir aprofundando, que independente da instituição, você pode ter bons produtos. Agora, se depender só do que te oferecem, dificilmente você vai ter algo muito rentável, porque o banco, ele trabalha com o teu dinheiro, ele empresta o teu dinheiro, então, naturalmente, quanto menos ele te remunerar por esse dinheiro, melhor. Então, acredito que há normalmente um conflito de interesse entre os objetivos do cliente como investidor e os objetivos da instituição financeira, principalmente quando ela fornece crédito. Por isso que na Toro a gente tem esse diferencial, que assim, o nosso foco é investimentos, a gente não vende crédito. Então, assim, ou a gente entrega um bom resultado para os clientes, ou assim, eles não vão estar satisfeitos com o nosso serviço. E me conta uma coisa, como é possível perder dinheiro com investimentos? Eu queria que você me dissesse as duas maneiras. Uma delas é, por exemplo, eu deixar o meu dinheiro no nome de alguém, eu não sei como é que faz para deixar o dinheiro no nome de outra pessoa e perder esse dinheiro, e eu achar que o dinheiro tá no meu nome, entendeu o que eu quero dizer, né? E a segunda, como investir mal? Não, legal. Da primeira pergunta, Maria, até que você falou desse dinheiro não tá no seu nome, né? Até rapidamente vou fazer um parênteses, até a gente tem até em 2013 eu escrevi um artigo para a DVFN
que era um alerta, né, de 5 dicas para evitar que você caia em golpes financeiros, tá? Eu acredito que a principal dela é não acreditar no dinheiro fácil, não buscar um atalho para a riqueza. Até tem um ensinamento de um amigo meu da Câmara Brasil-Japão, que uma vez ele falou que ele tem uma simpatia para ficar rico, que é qual? Acordar cedo, tomar banho e trabalhar. Ele falou que faz isso há 40 anos, nunca faltou nada. Então, assim, normalmente, tá? Não vou generalizar, as pessoas que caem num golpe, numa cilada ou numa pirâmide, elas estão em busca de um dinheiro fácil, de uma rentabilidade acima da média. Como evitar este tipo de golpe, que é muito comum e normalmente eles são respaldados no mercado financeiro, como se esse dinheiro tivesse sido perdido na bolsa, onde na verdade ele nunca foi para a bolsa, não foi uma desvalorização de ações que gerou isso. Esse dinheiro não estava nem no teu nome. Então, primeiro, priorize instituições financeiras e profissionais de fato credenciados para a atuação, e isso você consulta numa breve pesquisa, tá? Uma pesquisa aos órgãos reguladores, uma pesquisa de Banco Central, pesquisa de sites de reclamações, como Reclame Aqui, você já consegue ter esse discernimento. Normalmente, quando você faz um investimento, por exemplo, quando você compra um título público do Tesouro Direto, mesmo que seja com a gente, não é a gente que vai te informar, ó, Maria, você tem títulos públicos aqui. O próprio Tesouro Nacional vai te enviar mensalmente uma correspondência, onde diz que esses títulos estão no seu nome. E normalmente as transferências financeiras, elas só são aceitas em instituições sérias do mesmo CPF, ou seja, se você quiser investir conosco, você não vai transferir esse dinheiro para minha conta, para a conta do André, para a conta da Toro. Você vai transferir para a tua conta na corretora. Tanto que essa transferência só é aceita se vier de uma conta bancária onde você é titular. Nem consegue fazer isso. Então, assim, vale lembrar que o sistema financeiro brasileiro, ele é muito eficiente. Então, a gente não coloca nunca, então vamos entender, a gente não investe nunca num CPF ou num CNPJ que não sejam nossos. Não, esse assim, já é um primeiro alerta, tá? Já é um primeiro alerta. Claro, tem algumas aplicações, por exemplo, quando você vai aplicar num fundo de investimento, você vai estar transferindo para o CNPJ deste fundo, né? Mas vale você consultar, esse fundo é regulado, ele está na CVM, está devidamente autorizado, quem é a gestora, quem que é a administradora desse fundo, que normalmente são grandes bancos, enfim, avaliar esses fatores para que você possa amenizar o risco de toda a decisão. Mas assim, hoje a informação é muito acessível. Com um pouco de pesquisa você consegue pelo menos separar o que são ciladas do que são aplicações sérias. Você ainda pode perder dinheiro em aplicações sérias? Você pode sim perder dinheiro em aplicações sérias, mas assim, aí por uma questão de risco de mercado, como a gente estava conversando antes do programa, da própria Petrobras, da Telebrás. Então assim, perder dinheiro no risco do mercado é natural, você pode evitar tomando uma boa decisão, enfim, ou não correndo riscos, mas assim, o que você de fato não deve cair é em ciladas, em golpes. Eu acho que isso se elimina não correndo atrás do atalho para a riqueza ou do dinheiro fácil. Acho que isso normalmente é o que mais atrai as pessoas para esse tipo de cilada. Mehana, a gente conversou também antes, quando você chegou, e sobre um assunto, e você assim foi muito taxativo, e eu fiquei até com medo dessa tua afirmação. Você disse alguma coisa sobre coitados, né? Não falou essa expressão, mas enfim, de quem deve dinheiro, porque esse ano a taxa de juros vai ficar bem maior. Então vamos, sem querer levar ninguém a uma medida mais drástica como o suicídio, por exemplo. Me conta, o cenário é ruim para quem, por exemplo, está devendo no cheque especial, no cartão de crédito, a gente sabe que já são dívidas que é impossível praticamente você saldar, mas enfim. Acho que assim, dever nunca é legal, né? E o cenário atual torna isso ainda pior. Assim, eu considero que no Brasil a dívida é um dos piores lugares do mundo para você dever ao Brasil. Primeiro, porque a gente tem um sistema financeiro eficiente, ou seja, com um cruzamento de dados bastante eficiente, e outra, o nosso cenário econômico. O que eu poderia citar como agravantes para quem está devendo hoje? A taxa de juros, a Selic em 2 dígitos, em 12,25 ao ano, ou seja, para quem não entende, a taxa Selic, ela representa o custo do dinheiro. Então, assim, se o dinheiro está caro, se o dinheiro está barato, tanto atrela
custo de crédito como remuneração de investimentos. Então, assim, a taxa Selic está em 12,25, que deixa todos os créditos mais caros. A gente está passando também por um tarifaço, por um período de reajustes liderado pelo nosso ministro Levi, né? E isso envolve o quê? Muito aumento de impostos. E esses impostos também já estão respingando no crédito, ou seja, crédito para pessoa física teve um aumento de IOF de 1,5% para 3%, ou seja, dobrou o valor do imposto em cima disso, combinado com uma alta de juros, com uma pressão inflacionária e também com o dólar valorizado. Ou seja, não é hora de dever, pelo contrário, é hora de poupar. Porque neste momento a remuneração dos investimentos também estão melhor em função da alta de juros. Então, assim, eu diria que se alguém está com dívida atualmente, de fato se preocupe bastante em resolvê-la, seja em sentar e buscar os erros, identificar, seja através de ferramentas como você divulgou e já acabou auxiliando outros ouvintes na vida financeira, seja através da renegociação da dívida, então sentar com a instituição e mostrar que você tem interesse em pagar, seja também buscando de fato adequar os seus gastos ao teu orçamento. Então, acho que de fato a gente tem que saber viver de acordo com a nossa realidade. É isso que vai nos permitir ter uma realidade mais promissora com o passar do tempo. Então, acho que é válido que as pessoas encarem essa dificuldade e procurem resolvê-la. Se você empurrá-las com a barriga, nesse momento, essa bola de neve pode te custar muito caro, porque dificilmente o teu salário ele avança na velocidade da tua dívida. Então, assim, o teu salário ele não tem essa correção que a tua dívida tem de uma taxa muito elevada mensalmente ou anualmente. Mihana, uma vez eu atendi no consultório uma pessoa humilde que teve um problema no atraso de prestações do carro. Quando você fala de sentar e negociar, ela não conseguiu sentar porque ela não consegue sentar em cima do 0800. E simplesmente era o único canal aberto para essa pessoa. Era o tal do 0800. Nós temos também muita dificuldade em poder negociar pessoalmente, principalmente quando se trata de instituições de financiamento de bens móveis, né? Eu entendo o que você está falando, Maria. Até acho que, olha, eu como consumidor costumo ser chato, viu? Então, eu acho que assim, por isso que o conhecimento é muito importante, para que essa pessoa possa entender os seus direitos e caso ela não tenha canais de atendimentos de fato eficientes que possam solucionar a dívida dela, para que ela possa correr atrás dos direitos dela, seja através de Procon, seja através de sites de reclamação. Eu acho que a internet hoje ela é um grande aliado para que você faça esses apontamentos e tenha uma prioridade na solução, seja através de mídias sociais, seja através de sites, publicando qualquer reclamação contra a instituição que estiver dificultando a tua renegociação. Como fazer com que, de repente, o futuro não seja tão negro assim? Afinal de contas, hein, Mihana? Eu acho que isso você já deve ver no teu cotidiano. A nossa qualidade de vida hoje, em termos de cuidados com a saúde, esporte e tudo mais, permite uma maior longevidade. E não uma longevidade barata, né? Aquela longevidade que você pensava do velhinho, né? Que fica só andando dentro de casa, só faz uma comprinha no mercado, etc. Não, nós somos jovens, eternos, né? E gastamos, né? Nós precisamos ter carro o tempo inteiro, né? E aí? Como é que fica, né? Esse teu ponto é muito importante, inclusive isso é tema de atualização também nos nossos cursos e palestras, em muito material de literatura, que é justamente o avanço, né, dessa estatística. Então, hoje a gente tem uma projeção mais longa de vida e o quanto isso impacta nas nossas finanças. Então, assim, mais do que nunca, é importante que a gente não dependa só da previdência pública, né? Então, que a gente, de fato, tenha medidas complementares, normalmente privadas, seja em previdência ou em outras modalidades de investimento, para que você não chegue na terceira idade e você tenha que, neste momento, se deparar com o quê? Com a redução da sua qualidade de vida. E normalmente numa época onde as pessoas ainda estão muito dispostas e produtivas. Então, assim, elas não querem, como você falou, simplesmente ficar em casa e ter um dinheiro para o remédio. É muito mais do que isso. Então, assim, e isso exige uma condição financeira melhor. Então, assim, a longevidade, no caso, essa estatística, ela está diretamente relacionada ao nosso plano de investimentos. Mihana, a minha mãe tem 81 anos e faz 82 neste. Há 3 carros atrás, ela me disse que era o último carro que ela comprava. Há 3 carros atrás, tá? Então,
Aí passou um carro, o carro ficou mais velho, daí a gente trocou e passou outro carro e agora tá no terceiro, desde que ela disse que era o último. Porque ela continua dirigindo. E ela tá ótima para dirigir. E não, eu tentei dirigir. Não, ela vai dirigir muitos anos ainda porque ela é ótima. E como é que ela não vai dirigir o carro dela para fazer as coisas dela? Ela que dirija. Mas você tá entendendo? Até nisso, né? Você achava que era o último. O teu pai comprava um Fusca aí quando ele tinha 60 anos de idade e era aquele Fusca que ele se virava até os 70, depois ele deixava de dirigir. E passava o Fusca geralmente para você que destruía ele em 2 meses, certo? Mas agora não tem mais isso, né? Não tem. Inclusive eu fico muito feliz quando a gente atende um cliente um pouco mais velho, com uma idade mais avançada, e a gente se depara com essa pessoa ainda fazendo planos de longuíssimo prazo. Então, assim, é muito comum. E a gente pode citar exemplos. O próprio Warren Buffett também, ele fala que quando ele tinha 60 anos, ele fez um investimento por um horizonte de 20 anos. E hoje ele acha isso curto. Ele acha esse prazo curto. E normalmente, também você que é da área da psicologia pode até abordar melhor essa questão, mas eu acho que isso impacta também na saúde e acaba também te dando uma projeção de vida ainda maior. Acho que o próprio Niemeyer também é um exemplo disso. Quando ele estava no hospital, ele ainda falava dos projetos de longo prazo que ele estava fazendo para os próximos 10 anos, quais seriam as obras. Então, acho que a gente não pode colocar um deadline, um prazo limite para isso. Pode ser como objetivo de resgate, para que você comece a usufruir mais do dinheiro acumulado do que simplesmente continuar poupando. Para isso é importante você colocar, mas assim, definir com quantos anos você vai terminar, acho que é um pouco difícil, né? Merhana, uma pergunta que uma ouvinte fez, ela não se identificou, vem de encontro a uma coisa que eu queria ter falado para você no bloco anterior e acabei esquecendo. Ela diz o seguinte: seria então um momento ruim para financiar imóveis? Quando você falou no outro bloco sobre ter dívidas, eu fiquei pensando nisso. Pensei, financiar um imóvel, uma casa própria, é dívida, em primeiro lugar. Financiar, por exemplo, o meu consultório seria dívida? Se eu tenho, por exemplo, o meu apartamento é próprio e eu quero financiar uma sala comercial para me dar um aluguel quando eu for mais velha, isso é dívida? Assim, isso é dívida, tá? Qualquer tipo de financiamento, ele vai entrar como uma dívida. Sempre é dívida. Mas é uma dívida, assim, que não é que você está endividado ou desequilibrado. Essa dívida, ela está contemplada no teu orçamento e você está planejando pagar ela mensalmente. Então, assim, normalmente pela falta de recursos com liquidez imediata acumulado para você fazer essa aquisição, você acaba fazendo esse financiamento. O que eu diria? Eu acredito sim que o momento é péssimo para qualquer tipo de financiamento, seja para comprar um bem ou um serviço, qualquer financiamento de longo prazo. Para a compra do imóvel, eu só recomendaria um financiamento se fosse com juros subsidiados, como alguns programas de crédito, como é o caso da Minha Casa Minha Vida, tá? Que ainda assim estão passando por reajustes também, estão com seus juros elevados. Por que não me agrada muito a ideia do financiamento a longo prazo de um imóvel como investimento? Porque o princípio do investimento é você receber juros pelo capital acumulado. A partir do momento que você financia um imóvel, você está pagando juros. Então, assim, vai contra o princípio do investimento. Então, assim, eu acredito que financiar o imóvel deve ser uma alternativa para quem? Para quem tem o sonho de ter a casa própria, não de fazer o melhor investimento e levaria muito tempo para realizar. Então ela prefere de fato fazer este financiamento e tá atingindo essa conquista, usufruindo dela no curto prazo. Agora, como investimento, eu não acho a melhor opção. Acho até que o momento para comprar imóveis é excelente, desde que você tenha dinheiro na mão. A gente tá com um grande pool de ofertas concentradas, então a disponibilidade de imóveis na cidade ou no Brasil é muito grande, de imóveis que estão vagos, de entregas de chaves, onde pessoas terão que assumir financiamentos com as instituições financeiras e muitas vezes estão sem condições para pagar. Então, eu acho que hoje quem está com dinheiro na mão tem boas possibilidades de comprar imóvel. E outra coisa que é legal falar nesse caso, propor não ofende. Então, assim, proposta não ofende. É você que tem que definir quanto vale o imóvel, não é o que o corretor ou a construtora está pedindo. Então, você entra lá, seja a tua proposta 50% abaixo do preço, acho que assim, não ofende ninguém. Vale a pena propor, uma hora você vai ter alguém que de fato esteja precisando e aí, o fato de você ter dinheiro na mão vai te ajudar a concretizar um bom negócio. E a disciplina que um financiamento acaba dando para você? Eu pergunto isso porque eu sou também de um tempo em que as pessoas tinham consórcio de carro porque se obrigavam a guardar.
né? E a verdade é que acaba acontecendo isso mesmo, né? Dificilmente você queima uma escritura, né? É mais fácil você queimar essa expressão. Eu usei de uma pessoa que queimou muita escritura e ele usou essa expressão. É difícil, é mais fácil você tirar um dinheiro que está aplicado no banco, que você entra no site na hora e baixa o investimento, né? Do que você vender. Com certeza, Maria, nesse ponto, assim, eu te dou toda a razão. Eu particularmente, como eu sou adepto dessa linha das finanças comportamentais, eu acredito que a disciplina, ela é a grande diferencial para o sucesso financeiro dos investidores. Então, o que eu acredito é que você pode utilizar modalidades de investimento que te ajudem a poupar. Você consegue fazer isso, tá? Então, como você falou do consórcio, não só pela escritura, o fato de você ter um compromisso mensal te ajuda a poupar. Então, assim, seja um débito automático de uma previdência privada, seja uma compra programada de um título público. Então, tem modalidades de investimento que te permitem fazer essa compra automática. E se de fato você está preocupado com a tua disciplina e às vezes você vai queimar esses ativos numa primeira necessidade, você pode também aplicar em modalidades que não te dão uma boa condição de liquidez. Então, daí você fica um pouco mais amarrado. A própria previdência privada é uma modalidade de investimento que o resgate a curto prazo vai te penalizar bastante, principalmente pelos critérios tributários. Pode ter também taxa de carregamento, taxa de saída, mas só a tributação ela já tem um grande peso para quem quer resgatar no curto prazo. Então, normalmente isso vai te segurar por um período maior. Mas, de fato, o imóvel, ele tem sim esse peso. Normalmente você, até a psicologia fala isso. Tem o Daniel Kahneman, que é um especialista em finanças comportamentais, que ganhou um Nobel em 2003, se não me engano, que ele fala isso. O que você falou, normalmente esse acesso à liquidez seria o nosso sistema 1 agindo por impulso. Então você vai lá e resgata e paga uma dívida e gasta. Eu acho que assim, quando você vai negociar uma escritura, já entra um pouco do sistema 2. Você tem que parar, raciocinar, não é aquela decisão na hora, então normalmente ele tende a permanecer mais tempo no teu patrimônio. O Fabrício Espada diz o seguinte: fui procurar meu banco para compra de ações da Petrobras, porém ele só me permite a compra a partir de 20 mil, e eles podem fazer isso? E se eu quiser comprar só 1.000, por exemplo, ou só 10 mil? Desculpa, como que é o nome dele? Fabrício. Fabrício, não está correta a orientação do banco, tá? Pode ser que ele tenha um fundo de investimento em Petrobras, onde o ticket mínimo de entrada seja 20 mil, sim. Porém, você pode comprar essas ações direto no mercado. Até é o que a gente recomenda, porque o risco é o mesmo, o custo operacional é menor e você tem vantagens tributárias, tá? Então, assim, como é que você faz para ter acesso direto? Eu sugiro que você busque uma corretora independente, tá? Uma corretora que não esteja atrelada a grande banco, para que você possa realizar essa compra por conta própria, pelo home broker ou pela mesa de operação. E nesse caso você não tem um ticket mínimo não, tá? É o preço de uma ação da Petrobras, que hoje vale cerca de R$10. Ou seja, teoricamente o valor mínimo para você investir nessas ações é de R$10. Claro que por custos operacionais dificilmente é viável uma aplicação de apenas R$10. Então, assim, no escritório, na Toro Investimentos, a gente recomenda para compra de ações um ticket numa compra de pelo menos R$2.000, para que os custos não pesem na tua operação, porque tem alguns custos que são fixos, independente do volume que você esteja investindo. Então, assim, mais por uma questão de viabilidade, tá? Não tem limitador, você pode comprar mesmo que um pequeno valor. Para isso eu sugiro que você pesquise uma corretora independente. Também, se a gente puder te ajudar, pode contar com a ajuda de todos os nossos profissionais para fazer essa consulta. Olha, tanto a Elaine como um ouvinte que não se identifica, que agora não estou localizando, pergunta a mesma coisa sobre consórcio de imóveis, tá? Um consórcio para alguém que teria um valor para ir dando lances e que não tem pressa de ter imóvel é melhor do que um financiamento em termos de juros? Eu acho um pouco delicado, tá, Maria? Por quê? Porque o consórcio ele pode ser melhor ou pode ser pior. Vai depender o quê? Da tua sorte de ser contemplado antecipadamente. Da então, taxa assim, de administração também deles? Acho que a taxa de administração também pesa, mas eu acho que ela pesa um pouco menos nesse caso. E sim, quando você será contemplado, ou seja, os últimos estão pagando o sorteio dos primeiros. Então, assim, vai muito do período que você for contemplado. Se você for contemplado nos primeiros sorteios, o consórcio foi um bom negócio para você. Se foi lá por último, você normalmente vai ter pago um juros maior do que você teria pago num financiamento comum. Por quê? Porque basicamente você está acumulando recursos num período muito longo,
com quase nada de remuneração. Então seria este o teu prejuízo no caso. Tô pagando consórcio de imóveis há 2 anos. Também entrou aquela outra pergunta. A previsão para esse tipo de investimento é ruim para esse ano também? É que, mais uma vez, a gente não considera o consórcio bem uma modalidade de investimento, né? Uma modalidade de você estar pagando prestações para que você possa adquirir um imóvel. Então, assim... Não é investimento, é a realização de um sonho, é isso? É diferente? Não, pode ser um investimento, só que é isso, você está mais pagando juros do que recebendo, vai contra o princípio do investimento. Outra coisa, para você fazer um bom investimento em imóvel, depende muito da condição da tua compra, onde você está comprando o imóvel, quanto você está pagando por ele, quais são essas condições, né, para você estar fazendo um bom investimento, né? Então, simplesmente, acho que o consórcio, ele está muito mais numa forma de você poupar dinheiro, te ajudar a poupar para adquirir um bem, seja como investimento, seja para usufruto, que lá na frente a gente vai ver se fez um bom investimento com esse dinheiro. Mas assim, eu acho que o melhor investimento imobiliário é para quem acumulou recursos em outras modalidades de investimento e está com esse capital disponível para fazer a aquisição. Por isso, assim, me agrada bastante o investimento imobiliário, principalmente pela disciplina que você falou, da gente não costumar queimar escritura, né? E tende a se manter no patrimônio durante um longo prazo. Mas assim, eu acredito que o imóvel, hoje, ele é pouco acessível para o pequeno investidor. E como a gente está discutindo aqui, a gente tem que encarar essas realidades. Então, assim, dificilmente, se eu estou guardando R$500 por mês, eu vou ter a perspectiva de comprar um imóvel em 2 anos. Então, assim, eu acho que você guardar esse dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo, para quando você tiver acumulado um bom recurso, você ter uma boa condição para uma negociação, para uma entrada num imóvel com mais folga, é um caminho melhor a ser traçado do que um financiamento. É a minha visão. Bom, vamos fazer uma conta. Esse dinheiro, vamos fazer de conta que o ano tem 10 meses para ficar mais fácil. R$500 por mês, no final do ano seriam 5 mil. Se nós tivermos uma inflação... 6 mil. Como é que é? R$6.500 por mês. Não, mas é que eu fiz o ano 10 meses. Não, você quer fazer a conta certa? Então faz. Não, é que eu fiz a conta mais facinha. Não, eu falei, faz de conta que o ano tem 10 meses. Não, é para facilitar. Desculpa, mas vai. Então pronto, vai 6, que seja. Se você sabe fazer a conta, melhor para mim, tá? Então, ó, 500 por mês, 6 mil no final do ano. Tá. Nós temos uma inflação de 7%. 6,5%. Tá, bota 7. Faça uma ajuda, vamos lá. Então, 7 vezes 6, quanto que é mesmo que eu esqueci? 42, tá isso? Então, isso. 420 é a inflação, é isso? Tá, é isso? Isso. Tá. Daí, então, seria 6.420, se fosse Tesouro Nacional, seria 6.420 mais um percentual em cima disso, certo? Isso, exatamente. Seria 6.800 que eu teria, mais ou menos. Considerando que a gente hoje está com uma rentabilidade no Tesouro de inflação líquido mais uns 4%, 4,5%, porque os 6% que eu te falei era bruto, isso está gerando hoje uma rentabilidade líquida perto de 11% ao ano. Considerando um volume de R$6 mil, a gente vai atingir uma rentabilidade de cerca de R$700 por ano. Você vai descontar a inflação, que daria R$400 nessa conta, o teu ganho real seria de R$300, cerca de 5% do volume de ganho líquido real. Ganho acima da inflação. Então eu fico com 6.300 no final do ano. Isso. Tá? 6.300, mais ou menos 6.300 em poder de compra, né? Em volume financeiro você vai ter 6.700. Entendi, né? Certo. Mas assim, para valer, entendi, tá? 6.300. Bom, aí, por exemplo, se eu ficar economizando durante 10 anos, eu sei que a conta não vai ser 63 mil, eu sei, porque é juros sobre juros, certo? Eu sei, eu tô ligada. Mas seria algo em torno, então, de cerca de R$80 mil que eu teria isso? Em 10 anos? Isso. E com R$80 mil eu posso dar entrada no imóvel. Exatamente, eu acho que assim, seria um momento melhor. Por isso que eu acho que encarar essa realidade, que a tua capacidade de poupança não te permite comprar um imóvel no curto prazo, ela não é um limitador de que você não possa ter um imóvel. Ela adequa a tua realidade que ou você precisa esperar mais tempo para realizar esse sonho, ou que você precisa ganhar mais, né? Até nessa parte de finanças pessoais, uma vez tem uma cliente minha que citou isso, que serve de exemplo para isso. Tem uma parte muito importante. Normalmente, quando as pessoas buscam o equilíbrio financeiro, a primeira coisa que elas pensam é como gastar menos. Eu acho que essa tem que ser a segunda opção. A primeira opção é o que você pode fazer para ganhar mais. Se você não encontrar alternativas, você passa para a segunda. Como é que você gasta menos? Mas primeiro, gaste suas energias buscando uma alternativa para você ganhar mais. Então, acho que assim, o planejamento, ele pode de fato adiar um pouco os seus sonhos, mas normalmente
infelizmente, isso é uma decisão saudável, de você encarar a realidade e não tomar uma decisão precipitada com o teu dinheiro, que daí sim pode te fazer daqui 2, 3 anos endividado, enrolado num financiamento, desequilibrado financeiro, te levar à situação de você ter que vender antecipadamente esse imóvel, que não é um investimento que tem liquidez, e vai te forçar a vender por um preço abaixo do que você pagou. E tem muita gente passando por isso, muita gente que financiou imóvel lá atrás e hoje tem dificuldade de vender e não tem condições de honrar este financiamento, está tendo que vender por um preço abaixo do que pagou para conseguir honrar os compromissos financeiros. Por isso, o financiamento que está dentro do orçamento planejado, como você sugeriu, que pode ser a compra de uma sala comercial no teu orçamento, se ela cabe no teu orçamento e não vai comprometer o teu equilíbrio financeiro, acho que ela é saudável. Se não, acho melhor adiar o sonho e acumular recursos até tomar esta decisão com mais folga. O Miguel diz o seguinte: alguns poucos anos investi no Tesouro Direto por ler num livro que era melhor investimento, porém foi bem difícil executar a operação, pois nas agências do banco que disponibiliza os títulos do Banco do Brasil, ninguém sabia como eu devia fazer na prática, alguns funcionários nem mesmo sabiam o que eu estava falando. Resumindo, tive que me bater sozinho no site, que não é muito simples, assim como outras pessoas que eu conheço foram obrigadas a fazer. Miguel, infelizmente eu como profissional de mercado, fico um pouco triste em ouvir esta pergunta, mas eu sei que esta é a realidade, infelizmente. Por isso que acredito que neste conflito de interesse entre os objetivos do investidor e as instituições financeiras, isso normalmente acaba levando a entraves, a dificuldades causadas das próprias instituições com os clientes. Por isso que eu falei que para o investidor investir bem, principalmente em banco, ele tem que ter a própria atitude e conhecimento. Tá bem informado e chegar lá junto e falar, não, querido, exatamente. Eu quero, tchau. E mais uma vez, na dúvida, busque outras instituições. Se a instituição que você está tentando acessar os títulos públicos não estão te dando uma boa orientação, busque outra, né? Então hoje a gente tem bastante alternativa para isso, mas assim, não desista por isso, pode te custar muito caro. Na Toro Investimentos a gente faz essa compra de forma muito fácil, muito ágil, muito eficiente, então assim, não associe isso a uma dificuldade para comprar títulos públicos. A compra de título hoje ela é online, ela é democrática, é fácil, rápida e segura. Normalmente, para este primeiro passo, algumas instituições acabam colocando esses entraves por um conflito de interesse, tá? Mas o processo normalmente é muito, muito fácil e acessível a todos. Eu gostaria de saber se financiar a construção de um imóvel também não é uma boa pedida para o período, visto que com o valor que construo uma casa de 200 metros quadrados, eu não compro um imóvel pronto do mesmo tamanho. Mais uma vez, entrar nessa questão, assim, como investimento, eu acho que o financiamento hoje na taxa de juros atual, ele está um pouco complicado, porque dificilmente você tem algum investimento que te renda uma proporção do que te custa a dívida, né? Então ela sempre vai custar mais do que te rende um investimento, mesmo depois que estiver pronto, é difícil que nessa valorização imobiliária você tenha um ganho acima do que custou a sua dívida. Então, de fato, tem que fazer essa conta para você tomar uma decisão saudável, tá? Então, mais uma vez, se você tem algum projeto, você está abrindo uma empresa, você vai utilizar este imóvel para outros fins, você quer realizar este sonho no curto prazo, ótimo. Agora, como investimento, mais uma vez, eu acho que é poupar dinheiro, não pagar juros e sim receber juros pelo capital poupado. Acho que é hora de poupar e investir, não é hora de dever e assumir compromissos, principalmente compromissos de longo prazo, porque você vai estar atrelando a taxa de juros atual para uma decisão de financiamento de 10 anos, por exemplo. E eu considero a taxa de juros atual muito elevada. O Robson diz o seguinte: só depois que eu virei vendedor de imóveis de luxo é que eu entendi que o cartão de crédito não é a melhor opção e sim a opção fácil. Hoje eu busco pagar à vista e poupar. Só que eu queria fazer um parênteses. Eu li há umas 2 semanas atrás as vantagens de uso de milhas em alguns cartões. E eu particularmente faço isso. Mas eu sou aquela poupadora de cartão certinha. Eu sei exatamente que o cartão não é uma ilusão, mas eu concentro muito os meus pagamentos no cartão, porque eu uso depois os benefícios das milhas depois. Eu acabo viajando bastante, a Débora sabe, eu acabo usando as milhas para isso. Não é fácil também, porque você tem que ter uma disciplina muito grande, né? Ou seja, você usar os pontos de vantagem é interessante, mas se você não sabe usar, é melhor nem ter cartão de crédito, né?
Por isso que eu não costumo elencar um vilão, tá? Eu acho que o problema não estão nos veículos, seja o cartão de crédito, o financiamento ou a poupança, né? Apesar de falar que o título público é muito melhor que a poupança. O problema é a forma que a gente utiliza. E normalmente esses veículos, eles nos incentivam a alavancagem financeira. Se você utilizar de forma saudável, como o teu exemplo do cartão de crédito, Maria, não tem problema nenhum no cartão. Você pode utilizar o cartão de crédito para facilitar a tua vida, desde que você não fique utilizando o limite do cartão de crédito de forma rotineira. Então, assim, eu também procuro, assim, utilizar coisas que me auxiliem na disciplina. Então, eu particularmente não me considero uma pessoa disciplinada financeiramente. Não acho que eu sou o melhor exemplo de disciplina. Por isso que eu prefiro evitar ter limites ou ter cartão de crédito. Eu prefiro não ter. Eu tenho um cartão de crédito que normalmente eu utilizo só para compras online, para compras de passagens, porque normalmente é mais difícil você fazer isso com cartão de débito, ou te obriga a gerar um boleto. Mas assim, no meu dia a dia eu não gasto, mas é pessoal. Eu prefiro não ter. Se você é uma pessoa disciplinada, organizada e ainda ganha o benefício das milhas, o que se você utilizar acaba sendo muito benéfico, ótimo. Eu particularmente, eu utilizava cartão de crédito e eu não colhia nenhum benefício de milhas. Até hoje eu não faço isso. Então eu costumo viajar e não pontuo milhas por uma questão de desorganização. Então, para mim, o cartão de crédito, pelo benefício das milhas, não valia a pena, porque eu não ia atrás para resgatar esses pontos, para acumular, para controlar. Enfim, então assim, é a forma como você utiliza. A poupança é saudável, por exemplo, ela é saudável para um recurso de curto prazo, para um objetivo de viagem de fim de ano, para uma reserva de emergência. O que não é saudável é você planejar tua aposentadoria na poupança, uma compra de um imóvel daqui a 10 anos na poupança. Então, assim, por isso que o erro está na forma como as pessoas utilizam cada uma dessas modalidades, não exatamente nelas o problema. Elas podem ser saudáveis sim, até mesmo o financiamento, se você souber utilizar ele a seu favor no momento que você realmente necessita desse crédito. Lauro Sakurada acaba de fazer uma pergunta que você já respondeu. A poupança hoje ainda é uma forma segura de investimento ou de guardar dinheiro? Acabou de responder. Meninos, tem muita questão de ouvintes, mas agora acabou, gente, acabou. Vou me despedir de você. Obrigada por estar conosco, tá? Merrana é assessor de finanças e investimentos, professor e palestrante. Eu deixei já no link do Facebook, que é onde os nossos ouvintes sempre se manifestam, eu deixei já o link tanto da Torre Investimentos como daquele que eu gostei bastante, daquele site perfildoinvestidor.com.br. Obrigada mesmo por estar com a gente, tá? Maria, valeu. Obrigado pelo Foi convite. Muito legal, muito Débora, bacana mesmo, aprendi bastante. Espero que as lições possam auxiliar a vida financeira de todos. Desejo muito sucesso e que todos possam, com um pouquinho de equilíbrio financeiro, atingir os seus sonhos, por mais ambiciosos que eles sejam. Todo mundo pode chegar lá. Obrigado pelo convite. Toda a nossa equipe da Torre Investimentos está à disposição para dúvidas, esclarecimentos posterior a esta conversa. Obrigado e boa semana a todos. Bom dia. Obrigada mesmo. O que importa, sabe, Merrana, é que como o exemplo da Rita mostrou, esse feedback que ela nos deu, é um programa feito em plena segunda-feira, pensa, plena segunda-feira, 7 horas da manhã, falando sobre dinheiro, em princípio, dá um mau humor danado em quem já está na segunda-feira pensando, meu Deus do céu, eu queria estar dormindo uma hora dessa. Mas coloca você no mundo da verdade, coloca você no mundo do real, tira você daquele mundo da idealização em que você às vezes não sabe nem o que tem na conta bancária e o programa que você ouve todo dia fala, cara, você já olhou teu saldo hoje, né? Não, bacana. Fiquei muito feliz com o exemplo que ela deu. Parabéns, o teu trabalho reflete na vida financeira das pessoas. E mais uma vez, é o equilíbrio financeiro. Não importa quanto você ganha, e sim quanto você guarda. É isso que vai definir uma projeção para um futuro financeiro saudável.